Boa noite, pessoal. Hoje nós daremos continuidade à nossa aula de gerenciamento de resíduos químicos, que nós começamos ontem, tá? Nós paramos então aqui, nós iríamos começar a falar sobre as etapas de gerenciamento, certo? A gente viu então um panorama, né, do gerenciamento de resíduos, bem semelhante àquele que nós estudamos em gerenciamento de resíduos biológicos, tá? Então, o programa de gerenciamento de resíduos químicos, do ponto de vista operacional, envolve 3 pontos básicos, que são o compromisso da unidade geradora em manter esse programa, né, após a implementação, o inventário do passivo ambiental, que precisa, né, existir dentro da unidade geradora, assim como o inventário do ativo gerado na rotina do estabelecimento, tá? Então, os inventários do passivo e do ativo, eles são importantes porque eles vão permitir que a unidade conheça a si própria, quanto à natureza, qualidade, né, dos resíduos gerados e estocados. Então, vai dar, assim, uma visão geral, né, do que existe. E para isso, então, é preciso fazer um inventário dos resíduos químicos, um levantamento desses reagentes e produtos, né, como, por exemplo, o nome, a quantidade, a localização, a validade, bem como o levantamento dos resíduos já gerados, né, já estocados, e daí anotar o tipo, o estado físico, a quantidade, né, para dar um destino para esses resíduos estocados, tá? Então, o inventário ativo, ele se refere a todo resíduo que é gerado na rotina de trabalho da unidade geradora, certo? E o inventário do passivo, né, seria um programa de gerenciamento de resíduos voltado para esse tipo de resíduo, tá? Que objetiva identificar qualitativa e quantitativamente a maior quantidade possível dos resíduos químicos que já estão estocados na unidade, independente do seu estado físico, tá? A fim de propor um tratamento adequado e a sua destinação final, certo? Então, deu para entender a diferença, né? Entre o inventário do ativo e o inventário do passivo. E a partir desse inventário inicial, a unidade geradora, ela deve então colocar em prática o que é chamado de hierarquia de atitudes, né, em ordem de prioridade, com o objetivo de diminuir a quantidade do ativo e também eliminar algum dos resíduos que são considerados tóxicos, tá? Então, nós temos a proposição de medidas de minimização, que seria a redução da quantidade ou da toxicidade de um resíduo antes do seu tratamento, tá? Então, seria uma redução na fonte. No caso, né, específico dos laboratórios que geram resíduos químicos na sua rotina, a minimização, ela contempla atividades que, se forem implementadas e seguidas, elas podem reduzir em mais de 50% o ativo, né, aquilo que é gerado na rotina da unidade, tá? Então, nós temos a redução na fonte, e também o reaproveitamento. O reaproveitamento ele pode ser via reciclagem, que é quando se utiliza um resíduo, né, após algum tipo de processamento. E também, só que menos frequente, né, pouco praticado nos laboratórios de química, é a possibilidade de utilização do material do jeito que ele está, sem que ele precise ser processado antes, tá? Então, o que é mais comum nos laboratórios de química é o uso do reciclo e não do material no estado em que ele se encontra, tá? A diminuição na escala dos experimentos também é outra atividade que pode estar diminuindo ali, reduzindo os resíduos ativos nessa unidade geradora.
Então, seria a substituição da macroescala pela microescala, tá? E isso traz grandes vantagens, como, por exemplo, a segurança, né? Então, vai diminuir a insalubridade do local, por estar trabalhando em microescala, pode diminuir o risco de incêndios, melhorar a qualidade do ar, né, da empresa, da indústria, tá? O tempo também, porque na microescala você trabalha com volumes menores, então você faz um tempo otimizado, né, os experimentos. Também ocorre uma economia, né, economia de reagentes, porque você trabalha aí com margens menores, então também é um fator, né, que é impactado. E nós temos também os aspectos ambientais, né, porque com a adoção de uma microescala se usa de 100 a 1000 vezes menos do que a quantidade utilizada em macroescala, né? Então, a geração de resíduos nos laboratórios ela é reduzida drasticamente, né? Então, isso diminui os aspectos, né? O impacto ambiental que essa geração de resíduos pode causar, tá? Então, e temos também a substituição, né, de processos ou reagentes, né, pelos raramente utilizados ou pelos não perigosos, né? E esses procedimentos, né, eles vêm sendo então atualizados constantemente, justamente para se adequar a essa nova realidade quanto ao uso de reagentes que são menos impactantes para o meio ambiente, tá? Então, por isso, uma substituição não só de reagentes, mas também de processos. Os processos vêm sendo, então, atualizados de acordo com a necessidade, né? Ok? Na terceira etapa, nós temos, então, a separação, né? A segregação dos resíduos químicos, que deve ser feita no local e no momento da geração do resíduo, e que deve observar as características desse resíduo, né? Físicas, químicas, estado físico, os riscos envolvidos, certo? No apêndice 6 da RDC número 306 do ano de 2004 da Anvisa, consta uma lista de substâncias químicas que, quando não fizerem parte de uma mistura química, elas devem ser obrigatoriamente segregadas e acondicionadas de forma isolada. Então, e tem esse documento disponível, né, uma RDC da Anvisa, que vai nortear, então, a forma com que esses resíduos químicos eles são separados e acondicionados, né, para poder, então, encontrar o seu destino final. Tá? Então, a separação é de acordo com as propriedades químicas, físicas e biológicas, e com o seu estado físico, seus tratamentos ou utilizações. Então, é baseado nesses fatores. Então, o primeiro critério que precisa ser observado é a periculosidade, né? Que é um resíduo perigoso que deve ser separado de outro resíduo não perigoso. E também, para isso, existe uma norma, né, a NBR 10.004, que diz que um resíduo perigoso é aquele que apresenta características de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, patogenicidade ou ainda reatividade, certo? O segundo critério que precisa ser analisado é o estado físico do resíduo. Então, resíduos sólidos, eles têm que ser separados de resíduos líquidos, certo? E o terceiro critério seria a incompatibilidade química dos resíduos. Então, existem resíduos químicos que são substâncias incompatíveis, elas não podem ficar juntas, né? Elas podem ter uma reação ali indesejada, levando a acidentes, podendo causar até explosões, né? Então, precisa ser avaliado se esses resíduos químicos podem, né, serem descartados juntos ou separados devido a essa questão da incompatibilidade. Tá? Então, a gente já viu a segregação, depois da segregação tem um acondicionamento desses resíduos químicos. A gente já viu o que é o acondicionamento, né? Que é ali o preparo, o embrulho,
onde você vai deixar esse material protegido, né, até o momento do tratamento, do transporte. Então, os resíduos químicos separados, eles deverão ser acondicionados em recipientes que são fisicamente resistentes e quimicamente compatíveis com os resíduos. E esses recipientes, eles têm que ser rotulados, né, identificados e tampados adequadamente. Então, são esses 3 pontos que precisam ser observados no acondicionamento de resíduos químicos. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, resíduos de ácidos orgânicos e inorgânicos têm que ser acondicionados em frascos de vidro. Já resíduos de base, em frascos de plástico. Aqueles papéis filtro que contém resíduos químicos, barras de metais pesados, papel indicador, também são recipientes compatíveis de plástico. Então, dependendo do resíduo químico, né, o recipiente precisa ser um recipiente diferente para o acondicionamento. Então, aqui nós temos essa tabela que traz o acondicionamento de solventes, né? Quando o material precisa ser acondicionado em vidro ou em plástico. E ainda temos aqui uma lista de substâncias que vão reagir com as embalagens de plástico, tá? Então, para quem trabalha com essa parte de gerenciamento, precisa ter acesso a essas informações. E a rotulagem do gerenciamento de resíduos, a rotulagem de resíduos químicos, eu confundi ali com as etapas do gerenciamento. Os rótulos, eles devem conter as seguintes informações. Precisa ter, então, bem claro se é um resíduo químico ou perigoso. Precisam apresentar frases e símbolos de risco para aquele resíduo, o nome do resíduo e a composição desse resíduo, bem como o nome do responsável pela geração do resíduo, o volume que existe armazenado e a data de armazenamento. Então, são todos esses dados que precisam ir no rótulo, tá? Desse resíduo químico. Aqui nós temos um rótulo sugerido, tá? De produto químico. E aqui no lado de direito, nós temos a classificação de risco de produtos químicos. Então, são esse diagrama que vocês vão observar, então, nesses frascos, nesses recipientes com os resíduos químicos, tá? Então, aqui em azul, indica o resíduo de saúde. Aí ele pode ser 0 se ele for normal, 1 se ele for levemente perigoso, e assim por diante. Em vermelho, nós temos o risco de incêndio, tá? O 0, ó, não queimará. Já o número 1, não inflamável, né? Acima de 94 graus. O 2, ó, que é esse que está expresso aqui, é o combustível. Ele é combustível abaixo de 94 graus, tá? E assim por diante. Em amarelo, nós temos a reação. Por exemplo, número 1, ele é instável sob o calor. 2, reação química violenta. Então, isso precisa estar identificado, porque as pessoas que vão trabalhar, que vão lidar com esses resíduos químicos, elas são treinadas e elas têm conhecimento, né, dessas informações, né, do que se trata cada um desses números e cores, tá? E aqui nos riscos específicos, daí vai então essas informações. Se é radioativo, se é oxidante, se é corrosivo e assim por diante, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó, por exemplo, o ácido nítrico, o azul, número 3, ó, severamente perigoso para a saúde. O amarelo, 0, quer dizer que é um produto estável. O vermelho nós temos, ó, não inflamável. E em branco, ó, não aparece nenhum desses riscos específicos, tá? Depois tem o metanol, aqui tem outro exemplo, o ácido pícrico, o borohidreto de sódio e assim por diante, tá? Aqui nós temos um outro modelo de rótulo, né, para identificação de recipientes de resíduos. Aqui no caso é de um rótulo de uma universidade, a Federal de Goiás. Então, que todas essas informações precisam estar no frasco, tá?
Quando eu fiz a minha pós-graduação, nós preparávamos alguns reagentes para fazer as nossas reações, né, de PCR, de extração de DNA. Então, às vezes a gente precisava de uma solução tampão, alguma coisa do tipo, às vezes precisava, a gente fazia o reagente e depois a gente ia ter que ajustar o pH. Então, a gente trabalhava com esses, né, produtos químicos. E cada vez que alguém era responsável por fazer determinado reagente, tinha que colocar um rótulo, né, com a data, com o volume, quem que fez, o que continha nesse frasco, tá? E o descarte também. O descarte, tipo, a gente tinha alguns galões onde a gente ia alimentando esses galões com esses reagentes após o uso, né? E aquilo que não dava mais para ser reutilizado, a gente ia descartar para depois ser encaminhado, então, para um tratamento e destino final, tá? Então, aqui tem o que não deve ser feito, né? Por exemplo, você tem uma etiqueta escrito lixo, mas você não sabe o que tem aí. Como que você vai descartar um material que você não sabe o que é? Né? Como que você vai gerenciar esse resíduo se você não tem o conhecimento do que está dentro desse frasco, tá? Assim como, olha, tá vendo? Tá tudo junto, a gente não tem, né? As etiquetas são muito vagas, então precisa ter tudo muito bem explícito no rótulo, né? Para que tenha o seu destino final correto. Aqui também, ó, tá escrito resíduo, mas é resíduo do que, gente? É químico, corrosivo, explosivo, né? Então a gente tem que ter essas informações. Você também não deixa armazenado, por exemplo, a céu aberto, né? Existem então os lugares de armazenamento externos que a gente já viu também para resíduos biológicos, para químicos também existem esses lugares. Por isso que é importante ter um plano de gerenciamento, né? Aqui está mostrando mais uma vez um exemplo de rotulagem com a identificação, ó, dos símbolos de risco, tá? Então, cada símbolo indica, né, se é tóxico, se é corrosivo, se é explosivo, tá? Aqui mais um modelo, né, de rótulo. E além disso, aqui tem algumas instruções também que é importante para aquele que vai estar utilizando esse reagente, né, esse resíduo. Como, por exemplo, manipule com cuidado, mantenha o recipiente bem fechado, enche o recipiente só até 3/4 do volume total, né, preenche o rótulo com letra de forma legível. Então, além de todas as informações que precisam conter referente ao próprio resíduo, ainda tem essas instruções para aquele que vai estar, então, manipulando esse resíduo químico. Nós temos aqui o tratamento, né, mais uma etapa de gerenciamento, é o tratamento desses resíduos, né, existem diversos tipos de tratamento, a fim de que esse resíduo deixe de ser perigoso, ou que tenha a sua periculosidade diminuída, certo? E que possa ser reutilizado, né? É uma das coisas para minimizar, então, né, o consumo excessivo e a geração de resíduos excessivo, que ele possa ser reutilizado. Nós temos alguns exemplos de tratamento aqui dos resíduos químicos, como a neutralização, oxidação, redução, precipitação, destilação, degradação química, entre outros, né? Então, a escolha do tratamento também vai depender do resíduo. O armazenamento desses resíduos, então, como que deve ser feito? Resíduos que não puderem ser tratados no laboratório, eles precisam, então, ser armazenados temporariamente em abrigos. Essa palavra que eu estava tentando lembrar. Em abrigos que não são no laboratório, são abrigos externos, tá? Para que eles tenham esse lugar de espera, devidamente acondicionados, é claro, para posterior retirada por uma empresa especializada. Esses abrigos eles devem obedecer aos seguintes critérios.
Tem que estar longe de fontes de luz, de calor e de água, separados por compatibilidade química, a gente já falou sobre isso, né? E deve-se manter um absorvedor químico para estancar, né, possíveis vazamentos, certo? A disposição final desses resíduos, né, resíduos não tratados no local de origem, então eles devem ser enviados para um tratamento externo. E esses que vão para um tratamento externo, eles também são acondicionados, ficam nesse abrigo até a coleta e o transporte, né, para a unidade de tratamento externo. E esses estabelecimentos precisam ser licenciados por recebimento de resíduos perigosos, resíduos de classe 1. Nós temos aqui nesse quadro algumas substâncias que não devem ser descartadas na rede pública de esgoto e temos aquelas substâncias que podem ser lançadas na rede pública de esgoto, tá? Algumas não precisam de tratamento prévio, tá? Podem ser descartadas diretamente na rede de esgoto, como soluções aquosas de sais inorgânicos, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Já soluções de ácidos ou bases inorgânicas, elas precisam ser diluídas e neutralizadas até um pH 6 ou até 10, né? E aí sim elas podem ser desprezadas na rede de esgoto. Então precisa fazer ali um procedimento, um tratamento prévio antes de liberar esse conteúdo na rede pública de esgoto sanitário. Existem aterros para aqueles resíduos que são considerados perigosos, né, os resíduos de classe 1, que eles visam, então, imobilizar o resíduo químico sólido pelo tempo necessário para sua decomposição química, tá? Aqui nessa imagem, do lado esquerdo, vocês podem observar, né? No caso, para metais pesados. E tem aqueles resíduos também que são incinerados, tá? Resíduos de classe 1 também passam por incineração, que vai reduzir significativamente o volume, transformando resíduos que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, em menos ou não perigosos, certo? Passar por esse tratamento. O transporte dos resíduos químicos, né, os resíduos que não são tratados no local de origem, devem ser enviados a um tratamento externo, como a gente já viu, então precisam ser transportados. E a legislação brasileira, ela trata do transporte de produtos perigosos, tá? Então é a resolução número 420 da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que exige uma série de itens, né, de fatores como o uso de embalagens que são homologadas pelo Inmetro, precisam ter o selo do Inmetro, a confecção de rótulos e de fichas com os dados de segurança de resíduos químicos, que devem ser confeccionadas segundo as normas da ABNT, tá? Então, para que esse resíduo seja transportado, né, existem rótulos e fichas segundo as normas da ABNT, tá? Para que eles sejam devidamente identificados. Minimizando os resíduos e planejando novos experimentos. Então, no início de novos trabalhos, deve-se fazer as seguintes perguntas, né? O experimento vai produzir um resíduo perigoso? Há possibilidade de substituir um reagente ou um solvente que é perigoso por outro que seja menos nocivo? Ou de disposição final mais fácil, né? Seja mais fácil de passar por um tratamento, tem menos impacto no meio ambiente, né? É possível substituir o método convencional por outro menos perigoso? Lembra que a gente viu lá no começo, né? Substituição de procedimentos e de reagentes, né? Os materiais residuais, eles poderão ser recuperados ou reciclados para o reuso? É possível, então, fazer reaproveitamento, né, desses resíduos? Os materiais poderão ser destruídos por procedimentos internos usuais, né, ou vão ter que passar por um tratamento externo? Estou fazendo previsão de custos e prazos para o manejo dos materiais? Então, olha quantas coisas, né, que precisam ser respondidas quando vai iniciar algum novo trabalho, né, que envolva
esses reagentes, esses resíduos, a geração de resíduos químicos. Ok? Pessoal, é isso então, a nossa aula de hoje. Finalizamos o gerenciamento de resíduos químicos e eu peço que vocês se dirijam ao fórum para responderem as questões, tá bem? Obrigada pela atenção.